O que nos faz acordar todas as manhãs? Trabalhar com amor e entusiasmo, se não esta certeza de que podemos fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. Arar a terra, erguer a casa, pôr máquinas e cidades a funcionar. O que nos faz povoar esta terra com novos filhos, se não for a nossa fé na vida, a confiança que temos em nós. Alguns dos nossos perderam a casa, saúde, sustento, a tranquilidade que mereciam. Outros perderam o direito de viver e trabalhar na própria terra. Mas não perdemos a esperança, o poder que nos pertence de decidir, de escolher e fazer diferente. Sim, ninguém, melhor do que tu, conhece as tuas lutas, os teus sonhos, a tua vida. Acredita, a mudança está nas tuas mãos. Convido para dar as boas-vindas o Presidente da Distrital do PSD de Santarém, João Moura. Quando o João Moura terminar. Cumprimento o Sr. Presidente do PSD, Luís Montenegro. Cumprimento o Sr. Presidente do CDS-PP, Nuno Melo, distintos convidados de ambos os partidos da coligação. Cumprimentava de forma muito especial o Eduardo Oliveira e Sousa, o nosso cabeça de lista pelo Distrito de Santarém da coligação da Aliança Democrática, a quem eu, de uma forma muito especial, enquanto representante da Comissão Política Distrital do PSD, me sinto muito honrado, muito satisfeito em ter o Eduardo Oliveira e Sousa como cabeça de lista a estas eleições legislativas. Este é um momento de campanha muito especial, porque é um momento de campanha em que, num tema específico, um tema determinante para Portugal, a agricultura e o mundo rural, conseguimos juntar num mesmo evento, nesta organização, aquilo que às vezes não é fácil, as três grandes organizações, confederações, associações de agricultores em Portugal. E por isso eu cumprimentava de forma muito especial o Álvaro Mendonça e Moura, presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, e agradecer-lhe de forma muito estimada a sua presença neste evento. Da mesma forma, o Sr. Presidente da Confagre e da Lino Leão, o facto de estar aqui conosco é significativo também do momento que atravessamos. E, por último, o Firmino Cordeiro, diretor-geral da AJAP, dos Jovens Agricultores Portugueses, também uma palavra de agradecimento pelo facto de estar aqui presente. Mas os agradecimentos das presenças não se esgotam nas figuras que estão, das figuras políticas, também do Sr. Presidente de Câmara de Santarém, que está aqui entre nós. Também cumprimentava o Arlindo Cunha, ex-Ministro da Agricultura. Arlindo, muito obrigado pela sua presença, é simbólico. Bem como o Torres Pereira, que representa uma associação tão significativa que é o mundo da caça no mundo rural. Obrigado por estar aqui presente também connosco. O Álvaro Amaro, sebejamente conhecido pela defesa também do mundo rural e da agricultura. Muito obrigado, Álvaro, por estar aqui connosco. Cumprimentava também a senhora ex-ministra da Agricultura, Assunção Cristas, que acaba de chegar. Muito obrigado. Que saudades tínhamos de alguém que liderasse o Ministério da Agricultura com qualidade. Eu queria, em breves palavras, dar-vos aqui 2 ou 3 notas. A primeira, dizer-vos que acabamos agora um ciclo que foi interrompido e no qual eu, enquanto deputado na Assembleia da República, tive o prazer e o privilégio
de assumir os destinos da agricultura no Parlamento. Era vice-presidente do grupo parlamentar do PSD e Luís Montenegro incumbiu-me essa tarefa no Parlamento. E aquilo que eu vos queria dizer e aproveitar este momento é agradecer um a um aos deputados do PSD que, durante estes últimos anos, principalmente estes últimos 2 anos, assumiram esta pasta da agricultura com muita adversidade, com muita dificuldade. Porque aquilo que se passou ao nível da ausência e dos ataques que foram provocados aos agricultores por parte do Ministério da Agricultura, no Parlamento, o grupo parlamentar do Partido Socialista também não foi exceção. E, portanto, foram os deputados do Partido Social Democrata, infelizmente, o CDS fez-nos lá muita falta para nos dar muito apoio nesta batalha árdua. Foi uma batalha difícil, porque ao Partido Socialista no governo se juntaram outras forças, nomeadamente as extremas esquerdas e aqueles que se dizem intitulados amigos dos animais. E, portanto, foi uma tarefa muito árdua. Mas esta tarefa, que acho que cumprimos com distinção, só foi possível, porque eu quero hoje aqui dizê-lo, porque à frente do Partido Social Democrata nós temos um homem que desde o primeiro minuto que assumiu as suas funções na liderança do partido, assumiu a pasta da agricultura como uma pasta de grande relevância. Eu acho que contribuiu muito para isso a volta que Luís Montenegro deu aos 308 municípios deste país. Ele sentiu em cada um dos municípios, de forma totalmente transversal, de norte a sul, deste a oeste, incluindo as ilhas, de que a agricultura era sempre tema, que o abordavam sempre sobre o tema da agricultura. E, portanto, Luís Montenegro colocou a agricultura como um dos pilares essenciais. A agricultura para Portugal não é só importante pela vertente económica. A agricultura em Portugal é importante pela vertente social, pela vertente territorial, pela vertente ambiental, mas também pela vertente cultural. E esta importância que foi dada à agricultura hoje está traduzida aqui e expressa neste grande movimento de agricultores, este movimento espontâneo. E eu queria a cada um de vocês agradecer muito a vossa presença, porque ela é simbólica da vossa expectativa de grande mudança no setor para Portugal. E, portanto, muito obrigado por terem vindo a Santarém. Da parte da Aliança Democrática, nós respeitamos a agricultura e respeitamos cada um dos agricultores e das agricultoras deste país. Consideramos que ele é um dos pilares essenciais para a nossa cidadania. Nós respeitamos tudo o que é o mundo rural. Mas na AD, o nosso sonho, o nosso compromisso, vai muito para além daquilo que é a agricultura de subsistência. Nós somos um país pequeno, na sua dimensão. Mas isso não nos inibe de sermos muito grandes na nossa ambição. Nós temos, e permitam-me especificar alguns dos setores, eu não quero que levem a mal se me esquecer de algum daqueles que vocês representam, nós somos muito fortes na floresta. Nós temos o melhor papel do mundo. Produzimos o melhor papel do mundo. E aquilo que foi feito nos últimos anos foi degradar o setor das florestas, retirá-lo do Ministério da Agricultura e deixar-lhe dar importância económica. Depois, ficamos muito espantados quando estamos a normalizar que no nosso país acontecem incêndios florestais todos os anos. O nosso território, mais de 2/3 do nosso território está pura e simplesmente abandonado porque não há, da parte de quem nos gere, o interesse em tirar dele o proveito e a vantagem económica que possa dar. A cortiça é um orgulho para todos os portugueses. A cortiça faz parte do nosso património e lá fora é amplamente reconhecido. O nosso azeite é considerado, além fronteiras, como o ouro líquido. As nossas laranjas do Algarve, que agora estão postas em causa, porque, e permitam-me, há dias o Eduardo deu um exemplo extraordinário como este país tem sido completamente abandonado em termos estratégicos para a agricultura. Ele dizia que bastava 2 dias em que os nossos vizinhos espanhóis libertem a água de Alcântara, da água que passa aqui ao lado no Tejo, bastava 2 dias desta água que passa aqui, que pudéssemos levá-la para outro sítio, para abastecer um ano inteiro do Algarve.
2 dias de água que passa no Tejo. E, portanto, nós temos mesmo que pensar este país a sério. Mas, para além disso, nós temos os frutos vermelhos, temos o leite de excelente qualidade, onde houve um Presidente da República que disse que até em Portugal as vacas são felizes. Temos um queijo extraordinário, temos um vinho da melhor qualidade mundial, temos uma agroindústria espetacular, nós temos 51 espécies de raças autóctones pecuárias, de interesse pecuário, com uma carne extraordinária. Nós temos uma pera rocha, estão aqui muitos agricultores do Oeste, que é a melhor pera do mundo. Nós temos o nosso cavalo lusitano, que é um orgulho para todos os portugueses. Nós temos, naquilo que produzimos e naquilo que fazemos, nós temos o melhor do mundo. E não há o que nos falta mesmo é que quem nos gere, quem nos lidera, nos considere mesmo os melhores do mundo que somos. Se nós já somos assim, sem apoio de cima, imagine o que podíamos ser com um apoio concretizado daqueles que estão à frente dos nossos destinos. Eu queria, mesmo para terminar, para que possamos fazer bem e melhor, são necessários algumas premissas, alguns requisitos. Primeiro, haver em Portugal um respeito pela atividade agrícola, um respeito pelos agricultores. É isto que muitos setores da sociedade têm tentado contaminar negativamente aquilo que é o homem agricultor. O homem agricultor não é inimigo do ambiente, antes, pelo contrário, tem sido ao longo dos anos o guardião do ambiente. Se não fossem os agricultores, o que seria do nosso país? Em segundo lugar, aproveitar bem e potenciar as ajudas da União Europeia ajustadas à nossa realidade. E não, nunca, induzir os nossos agricultores que vamos dar um determinado tipo de apoios e a seguir fazemos de conta que nada aconteceu e deixá-los ao seu livre critério. Em terceiro lugar, definir estratégias claras de produção com estabilidade e previsibilidade aos agricultores. E aqui a água é determinante. Nós temos que definir estrategicamente onde queremos produzir e o que queremos produzir. Em quarto lugar, a desburocratização dos licenciamentos e dos procedimentos. Os técnicos do setor agrícola não são inimigos, nem são polícias dos agricultores. Eles têm que ser ajudantes, têm que ser auxiliares, eles têm que ser cooperantes com aquilo que é a produção. E, portanto, nós temos que devolver a todos os homens e mulheres que trabalham no Ministério da Agricultura um estímulo muito positivo. Em quinto lugar, exigir da União Europeia equidade e rigor nas importações dos produtos que vêm extracomunitários. É completamente desigual que nós tenhamos uns critérios rigorosos de produção e de lá fora venham produtos que não são sujeitos aos mesmos critérios. E, portanto, exige da parte do Ministério português, mas também da União Europeia, equidade naquilo que é o tratamento dos agricultores. Em sexto lugar, o Estado deve garantir que os fatores de produção têm preços justos e preços competitivos. Em sétimo lugar, temos que valorizar os produtos no produtor. Apesar do mercado ser livre, não é admissível que parte das receitas e do lucro fique na distribuição. Os agricultores têm que ficar com a fatia que lhes é devida e que valoriza aquilo que produzem. Em oitavo lugar, a valorização da terra e dos solos com produção agrícola. Em nono lugar, estratégia de promoção e divulgação dos nossos produtos únicos e de excelência, como eu já referi aqui. E por último, e para terminar, aquilo que já disse anteriormente, em décimo lugar, ter um verdadeiro Ministério da Agricultura que respeite a indústria agroalimentar, que respeite as florestas, que respeite o mar e as pescas, que respeite o mundo rural, que respeite a produção animal e a produção agrícola. Acima de tudo, que respeite os homens e as mulheres de Portugal que trabalham na agricultura. Muito obrigado por terem vindo. Estamos juntos. Viva a agricultura, viva o mundo rural, vivam a cultura e as tradições de Portugal. Viva! O sentimento que nós temos do governo para a agricultura foi abandono. Estamos completamente à deriva. Quando não temos as culturas, as sementes à terra e as plantas à terra, os prejuízos, na verdade, são absolutamente nossos.
Houve muitos agricultores que não colheram praticamente nada, ou seja, nem sequer fizeram para as despesas e tiveram prejuízos imensos. Sim, os meus nessa altura foi o que aconteceu, não apanhei lá nada. Já temos que viver com as intempéries, quanto mais viver com a irregularidade do mercado. Para dar um exemplo, o brócolis deste ano está a dar dinheiro para o mercado fresco. No ano a seguir toda a gente vai fazer brócolis. O que é que vai acontecer? O preço vai cair. A ajuda que temos do governo é uma ajuda que para mim é irrisória. Não conseguimos trabalhar. Pouco e pouco vamos morrer. Semear e colher, tratar a terra, é uma tarefa muito difícil. Quem faz este trabalho merece todo o nosso respeito e todo o nosso reconhecimento. É triste ver pessoas que trabalham de sol a sol para porem o pão na nossa mesa não terem o apoio que merecem e que precisam. Temos de fazer da agricultura um setor estratégico para Portugal. Temos que votar com consciência por um futuro melhor. E esse voto tem que ser um voto de confiança na mudança. Estamos a falar uma mudança segura, coerente, que acho que é importante existir na agricultura e se calhar em qualquer setor. Sem extremismos e sem populismos. Isso é importante. Convido para usar da palavra Álvaro Mendonça, presidente da CAP. Bom dia a todos. Bom dia, Dr. Luís Montenegro. Bom dia também ao Sr. Presidente do CDS. Sempre um gosto vê-lo. Meus caros amigos, em primeiro lugar, eu quero agradecer à AD, quero agradecer aos responsáveis de Santarém pelo convite para estar aqui presente. Sou um independente toda a vida. Antes desta semana, nunca tinha participado de um comício partidário. Se estou aqui hoje, é porque sou partidariamente independente, mas não sou politicamente independente. O Ministério da Agricultura precisa de uma reforma de alto a baixo. A agricultura em Portugal precisa de ser radicalmente transformada. É por isso que eu estou aqui hoje. E antes de falar de agricultura, deixem-me fazer uma outra nota. Há algo que me impressionou nesta AD, algo que me impressionou no Dr. Luís Montenegro. É que ele não foi à procura dos seus, não foi à procura dos mais próximos, foi à procura dos melhores, daqueles que melhor podem servir Portugal. E é por isso que hoje temos o Eduardo Oliveira de Sousa, o melhor de nós todos, como a cara da agricultura de Portugal. É isso, foi esse o primeiro ponto que me atraiu nesta AD no Dr. Montenegro. Um país não é governado por uma pessoa, é governado por uma equipa e temos que ter a equipa dos melhores. E o melhor para a agricultura é o Eduardo. Meus caros, temos como cara da agricultura um homem que é agricultor toda a vida no seu Ribatejo, mas a quem os 6 anos de presidente da CAP deram um conhecimento ímpar da agricultura no nosso país, da agricultura do Minho ou de Trás-os-Montes, da agricultura do Oeste ou das Beiras, da agricultura do Alentejo, dos Açores, do Algarve. É por isso que, efetivamente, a escolha não podia ter sido mais apropriada. E agora, olhamos um pouco para as questões agrícolas. Nós precisamos, antes de mais, de uma profunda reformulação do Ministério da Agricultura. Um Ministério da Agricultura que perceba, efetivamente, a realidade da agricultura portuguesa. Mas não basta. Não basta ser um bom técnico da agricultura. É preciso um Ministério da Agricultura forte, um Ministério da Agricultura que seja ouvido, um Ministério da Agricultura que seja influente quando o Governo discute economia, quando o Governo discute finanças, quando o Governo discute coesão territorial ou infraestruturas. Um Ministério da Agricultura que seja decisivo
quando o governo tiver que decidir sobre água. Porque não há dicotomia, ao contrário do que alguns queriam fazer passar como ideia, não há dicotomia entre ambiente e agricultura. E é por isso que o ambiente que todos nós queremos preservar precisa da agricultura. E é por isso que a agricultura tem que ter um papel decisivo quando se discute em matérias do ambiente. E, obviamente, quando eu falo do Ministério da Agricultura, do que eu estou a falar é do Ministério da Agricultura e Florestas, que não passava pela cabeça de nenhum iluminado separar. Meus caros, o melhor ambientalista é o agricultor, é o proprietário florestal. Eu não me resigno à ideia de termos a agricultura apenas como instrumento para preservar a paisagem. Claro que todos queremos preservar a paisagem, mas nós queremos sustentabilidade ambiental e social. Não é só ambiental, é social também. Mas para isso precisamos ter sustentabilidade económica. Para isso a agricultura tem que ser rentável, porque senão o que vemos, e não é só em Portugal, é o abandono da atividade agrícola, é o abandono das florestas. E a consequência é uma crescente litoralização do país. Na Europa, e não é só cá, todas as horas, repito, não estou a enganar, todas as horas encerram 34 explorações agrícolas. Todas as horas. É um número impressionante, não é? É claro que muito tem a ver com processos de modernização em alguns países do leste, sem dúvida. Mas o que isto quer dizer é que nós temos que lutar por uma nova centralidade da agricultura, de uma nova centralidade das florestas no desenvolvimento económico. Nós precisamos que a agricultura volte a ser, efetivamente, um dos pilares da economia. Um pilar que tem que crescer. Muito tem sido feito, é verdade, as nossas exportações têm crescido. Não basta. Nós temos que crescer muito mais do que nós temos crescido economicamente, também no domínio da agricultura. Temos que fazer melhor, temos que conseguir aproximar a investigação. O que se hoje faz nas universidades e nos politécnicos, temos que aproximar das necessidades reais dos agricultores. Vocês acham normal que haja apenas 94 milhões no PRR para a investigação em termos da agricultura? Eu não acho. Mas podem-me dizer, há outras necessidades, não foi possível arranjar mais. Ai, não. Então, talvez achem que 36 milhões para recuperar edifícios destes 94, talvez seja um bocadinho excessivo, não? Quer dizer, nós temos 90 e tal milhões para investigação e mais de um terço vamos gastá-lo a recuperar edifícios para essa investigação, mas isto faz algum sentido? Onde é que está a substância? O que nós precisamos é decisões que vão ao encontro das necessidades reais dos agricultores, que conjuguem todos estes fatores e que não tenham medo, que não se tenha medo de fazer aquilo que é preciso fazer. Algum de vocês aceitaria que houvesse uma rede de eletricidade em Trás-os-Montes e outra no Minho e outra na Beira e uma última no Algarve? Ou não é necessário termos também uma rede nacional da água? E sem medo. Não há aqui questões ambientais, é também em defesa do ambiente. Porque se não tivermos uma rede nacional da água que sirva o regadio, mas que sirva também aquilo que não é regadio, nomeadamente a pecuária extensiva, para o beramento dos animais, o que é que vamos ter? O que vamos ter é ano sim, ano não, ou mais provavelmente ano sim, os agricultores a gritarem que há seca. Claro que há seca, mas há seca porque as obras não foram feitas. Temos todos os meios técnicos à nossa disposição. Assim haja vontade. E não há falta de dinheiro, apesar do PRR não o prever. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de opções políticas, daquilo que nós queremos fazer, da centralidade que queremos ou não queremos dar à agricultura. E nos últimos anos, por simplesmente, não se tem querido dar.
Eu não me quero alongar, porque nós estamos aqui, sobretudo, hoje, para ouvir o Eduardo Oliveira Sousa, o Nuno Melo e o Luís Montenegro. Mas deixem-me terminar com 2 pontos. Primeiro, nós precisamos de um governo que seja duro na defesa dos nossos interesses. E não me venham falar que são eles em Bruxelas quem decide as coisas. Não são eles. Bruxelas somos nós. Não nos escondamos atrás da responsabilidade dos outros. Quando as coisas correm bem e quando há bons resultados em Bruxelas, conseguimos. Quando as coisas correm mal, eles impuseram. Não, o que nós precisamos é de construir o que é nosso, e nosso é a União Europeia, que é fundamental. É a política agrícola comum, que é fundamental e sem a qual nós não podemos crescer. A União Europeia e a PAC somos nós. O que temos é que defender de uma forma dura, eficaz, os nossos interesses em Bruxelas, porque a União Europeia somos todos nós. E Portugal é, e muito bem, um membro da União Europeia. Mas temos que ser ativos na defesa dos nossos interesses lá. Dificilmente eu posso pensar em melhor cara para defender a agricultura do que quem teve a experiência da dureza e da negociação que o Eduardo teve à frente da CAP. Mas isso são questões que o Dr. Montenegro um dia terá que resolver. Agora, eu terminarei apenas dizendo-vos isto. Meus caros, temos na nossa frente uma alternativa. Uma, não temos duas, temos uma alternativa. Temos, no dia 10, que decidir se queremos a continuidade. E, meus amigos, não se enganem, quem quiser a continuidade, vote no Partido Socialista. Isto é um país livre, cada um vota em quem quiser. Portanto, aqueles que efetivamente querem continuar com a política agrícola que temos, não se iludam, votem no Partido Socialista. Mas quem não quiser a continuidade só tem uma alternativa. E a alternativa é a AD. Só temos 2 candidatos a primeiro-ministro. O Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro. Cada um que faça a escolha que quiser. Eu sou independente. Eu não tenho uma dúvida. Eu quero uma reforma radical da política agrícola e quero uma reforma profunda e sensata para o conjunto do meu país. E o único primeiro-ministro que a pode dar é o Dr. Luís Montenegro. Transmitam isto também em vossas casas, também aos vossos amigos. Há uma alternativa, há que fazer escolha. Continuidade ou AD. Muito obrigado a todos. Convido agora a usar da palavra Idalino Leão, Presidente da Confagri. Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do PSD, o Sr. Presidente do CDS, cumprimentar também o Sr. Presidente da Distrital de Santarém. Permitam-me particularizar aqui alguns cumprimentos também, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Santarém. É sempre um gosto estar em Santarém, uma cidade que sempre teve orgulho nas suas raízes agrícolas e nas suas tradições tauromáquicas e cinegéticas, e isso é um orgulho. Parabéns, Ricardo. Cumprimentar a doutora Assunção Cristas, é sempre um gosto revê-la. Cumprimentar o meu amigo professor Arlindo Cunha, doutor Álvaro Amaro, o doutor Nuno Brito, pessoas que tiveram responsabilidades no nosso Ministério e que nós temos saudades. E começava precisamente pela orgânica do nosso Ministério. Para nós, que não fique dúvidas, e era uma das coisas que eu também gostava de sair daqui, era com objetividade nas respostas do Presidente da AD, para nós, o Ministério da Agricultura é Agricultura, Alimentação, Desenvolvimento Rural e Florestas.
Que não haja dúvidas sobre isso. Mas, no caso das florestas, com o fundo ambiental acoplado. Não vamos ter aquela vergonha que temos atualmente. Nós estamos a contribuir para o fundo ambiental, nós agricultores, temos que ser nós também a beneficiar deste mesmo fundo ambiental. Outra objetividade que eu queria ter aqui. Sabemos que o contexto político está, eu diria eu, equilibrado. Nós não vamos aceitar, eu já lhe disse isto pessoalmente noutro sítio, nós não vamos aceitar coligações com partidos extremistas, animalistas e inimigos dos agricultores. Não vamos aceitar. E gostava de sair daqui esclarecido também com isto. Outra das dúvidas, que para nós não é dúvidas, nós, confederações, aliás, se houve coisa que foi notório ao longo destes últimos anos, foi o facto de haver muitos erros que nos uniram. Foi uma coisa boa, uniram-nos, isso é bom. Direções regionais da agricultura. Eu quero sair daqui com a certeza, sim ou não. Não é com ninho. É que para nós é sim. Para nós é sim. Mas eu queria sair daqui também com esta certeza. Sim ou não, Dr. Luís Montenegro? Relativamente à orgânica do Ministério, já falei, mas também era importante termos aqui outro tipo de orgânicas interministeriais. E falo, nomeadamente, na ligação do Ministério da Agricultura com o Ministério da Educação e com o Ministério da Saúde. Não faz sentido diabolizarem a nossa atividade. Não faz sentido quase colocarem a figura do agricultor como criminosos e depois, na roda dos alimentos, continuarem lá tudo aquilo que nós produzimos no Ministério da Saúde. E também não faz sentido, nos manuais escolares dos nossos filhos, eu tenho 2 filhos miúdos, pequenos, e quase que diabolizam a nossa atividade. Isto tem que ser assumido e tem que haver coragem política para assumir também no Ministério da Educação os manuais escolares no que toca à figura do agricultor. Mas precisamos também de dar outro tipo de saltos. Nós, agricultores, temos feito muito, mas precisamos de vontade política para fazer mais. Nós estamos ao lado de um país que é um colosso agroalimentar. Em algumas fileiras mesmo, é um colosso agroalimentar a nível mundial. E porquê? Porque houve vontade política para isso. E nós precisamos ter aqui, a meu ver, 2 equilíbrios ibéricos. Se é certo que estamos num mercado único europeu, não é menos verdade para que a maioria dos nossos produtos agroalimentares, o mercado único vai até aos Pirineus. E nós precisamos ter equidade nos custos fixos associados à energia a nível ibérico. E quando falo nos custos fixos associados à energia, falo da eletricidade e do gasóleo. Todos os que estão nesta sala sabem a diferença do preço do gasóleo em Espanha e do preço do gasóleo em Portugal. E isso faz com que nós partamos sempre atrás. Nós precisamos desta equidade ibérica nos custos fixos associados à energia. Mas também precisamos de outro tipo de equidade, que é a equidade fiscal nos produtos agroalimentares. Há pouco, o Sr. Presidente da CAP, o Sr. Presidente da Distrital, falou no Artur Torres Pereira, que é uma pessoa que tem feito muito pela caça. E dou um exemplo paradigmático. O IVA da carne de caça em Espanha é muito inferior ao IVA da carne de caça em Portugal. E nós, para alavancar negócios no mundo rural, precisamos ter este tipo de equidades.
Mas também precisamos de ter outro tipo de equidades que a mim não fazem sentido nenhum. Eu já disse publicamente há dias. Alguém me explica qual é a razoabilidade de termos o fiambre a pagar 23%, que é uma coisa que comemos todos os dias, e as ostras a pagarem 6%? Alguém me explica isto? Isto é ter ou não ter vontade política para fazer as coisas. Sobre o PEPAC, eu acho que isso toda a gente que está nesta sala sabe que é um PEPAC que tem que ser reformulado, porque não serve nenhum setor nem nenhuma região. Mas também é uma PAC, permita uma expressão, demasiado esverdeada. A Europa anda com tiques de barriga cheia. E eu acho que o Covid devia-nos fazer pensar a todos aquilo que passamos, porque colocou a nu as nossas fragilidades. E aqui, no nosso território, nós temos que voltar a ter uma gestão ativa e produtiva dos terrenos. Ativa e produtiva. É para aí que acho que devem ser canalizadas as ajudas públicas. Obviamente que a água é um tema fundamental em qualquer dos nossos territórios. Uns mais, outros menos. Mas todos sentem o problema da água e é urgente que haja, de facto, uma estratégia da água. Há aqui um fator que é transversal a todos os setores agroalimentares, que é o equilíbrio na cadeia de valor. Era fundamental que a parca que foi criada no tempo da doutora Assunção Cristas nos reunisse 2 vezes por ano, de quando em vez, para fazer de conta. Era fundamental. Mas eu vou mais longe. Eu acho que o setor agroalimentar precisa de um regulador. E se não quisermos dar o passo do regulador, então que tenhamos a coragem que dentro da AT criar uma subcomissão que regule a cadeia agroalimentar. Porque, de facto, se não houver regulação, vai ser muito difícil que quem está no setor primário, quem produza, consiga ter o seu justo rendimento. Antes de terminar, e para não querer roubar aqui muito espaço ao Firmino, com certeza ele vai falar, acho que é um problema que temos todos que enfrentar, que é a questão geracional. A questão geracional, na minha opinião, é, de longe, o maior falhanço da PAC. Eu não conheço nenhum governante que tenha dito que iria assumir a questão geracional como prioridade. Os factos falam por si. Quantos somos com menos de 40 anos? Quantos somos com menos de 50 anos? E quantos é que vamos ser daqui a 10 anos? Quem vai ficar cá a produzir? Como é que vamos captar jovens? Nós temos que assumir isto como fraturante. Para terminar, eu estou cá, com gosto, porque reconheço que o futuro vai ser diferente. Vai ser diferente para melhor. E que a agricultura seja, de uma vez por todas, assumida com um verdadeiro desígnio nacional, que o é. Porque quando bebemos um copo de vinho, um copo de leite, uma fruta, é mais do que alimento que estamos a falar. É gente e território. E é isso que temos que acautelar e é isso que temos de tratar. E eu recordo-me, no final de uma feira agrícola, aqui bem perto, logo após o Covid, o ainda Primeiro-Ministro disse publicamente que o país tinha uma dívida de gratidão para com os agricultores e para com o setor agroalimentar. Na minha opinião, essa dívida não está paga. E cabe-nos a nós fazer que essa dívida seja paga. Muito obrigado. Convido agora Firmino Cordeiro, diretor-geral da AJAP.
dia a todos. Sr. Presidente do PSD, Presidente do CDS, Partido Popular, Sr. Presidente da Comissão Política Distrital do PSD, Sr. Presidente da Câmara Municipal, obrigado pelo convite para podermos tecer aqui alguns comentários e algumas palavras. Desde logo dizer ao Idelino porque é que o preço da bica, do café, tem e o preço de um litro de leite tem essa diferença, e se fizermos as contas no custo de produção de um produto e do outro, do que é que estaríamos a falar? Bom, é um prazer ter nesta sala todas estas pessoas que se deslocaram para nos ouvir, mas essencialmente para ouvir o Sr. Presidente do PSD e o Presidente do CDS-PP, o Sr. Ministro da Agricultura, Professor Arlindo Cunha, a Sra. Ministra da Agricultura, Assunção Cristas, como temos saudades deles, já alguém disse, diziam que era muito grande o Ministério da Agricultura da Assunção Cristas, mas é deste Ministério que nós estamos a precisar. Nós estamos a precisar de um Ministério da Agricultura que não ceda áreas a outros, ou partes a outros, mas que seja exatamente ao contrário. Porque este setor é um setor, meus caros, eu não sei, depois de um mês e meio de manifestações pela Europa toda, 15 dias de movimentos voluntários neste país, não há uma pergunta nos debates, não há nada, mas mesmo nada, em relação a este setor agrícola. Esta gente não sabe que nós alimentamos as pessoas, alimentamos a população, nós exportamos, nós produzimos para o país, aumentamos a nossa autossuficiência alimentar. Isto é o setor agrícola, isto são os agricultores. Portanto, meus caros, vamos colocar de uma vez por todas, o Sr. Presidente do PSD tem muita responsabilidade nisto, sabe porquê? Quem deixou isto conforme está não foi essa senhora, é simpática, não foi, não há culpa nenhuma. A culpa é do primeiro-ministro que ainda está em funções e está de saída. Ele, efetivamente, é que tem a culpa disto tudo. Admito, meus caros amigos, que vamos colocar aqui alguém que diga umas coisas e cala as organizações e não sei quantos. Vamos colocar aí alguém que não faça nada por este setor. Isto é um disparate. Portanto, eu andei tanto tempo a ouvir, todos a criticar a senhora, e a senhora, a um pau mandado, só fazia aquilo que mandavam fazer, ponto final. Onde está? Ou pelo menos um disse, se retirarem isto ou se retirarem aquilo e não aceita pasta. Algum bom senso nisto, pelo menos. Sabem de quem estou a falar. Portanto, mas a agricultura também não é só produzir alimentos. Vocês sabem disso, nós sabemos disso. A agricultura, como chamaram a este seminário, a este evento, é também desenvolvimento rural, é também território, senhora doutora Assunção Cristas, como sabe bem disso, é território que nós temos de preservar, nós temos de valorizar, mas temos de melhorar, porque ele está num estado lastimável. Eu admito que o olival tradicional, amendoal tradicional, vinhas em sequeiro, quase tudo isto em sequeiro, daqui por alguns anos, não dou muito mais do que vinho desapareça. Porque não há água para regar estas culturas, não chove o suficiente. O que é preciso fazer, efetivamente, para nós alterarmos este cenário? Portanto, mãos à obra, Sr. Futuro Primeiro-Ministro, Senhor Futuro Primeiro, mãos à obra, porque tem efetivamente muito para fazer e tem de dizer ao seu Conselho de Ministros, meus senhores, não falem dessa coisa da agricultura, não coloquem o ambiente em cima disto, não coloquem não sei o que em cima disto, porque este setor é efetivamente fundamental. Os vértices da pirâmide da sustentabilidade da sustentabilidade estão completamente invertidos. A União Europeia agora virou moda, só carrega no ambiente. O social, claro, estamos numa Europa civilizada, temos de atender estes aspectos sociais. Todos nós, agricultores, concordamos com isso. Mas esqueceu-se do mais importante. Os agricultores têm de ganhar dinheiro para viver. Os agricultores têm de ter a noção de que a sua atividade lhes é rentável. Se não é totalmente rentável por aquilo que produzem, porque muitas das vezes temos explorações com a sua delicadeza,
os apoios servem perfeitamente para complementar isso. Para complementar a componente ambiental, obviamente que sim, mas também a componente financeira pela perda de rendimento que nós temos quando vendemos os produtos ao preço que os vendemos. É para isto que existe a PAC, foi por isto que ela foi idealizada, para que os nossos europeus, para que os nossos cidadãos comam produtos sãos e de qualidade ao preço a que os pagam. Não foi para outra coisa qualquer e parece que a sociedade civil já entende. Quem não entende são muitos dos nossos governantes que temos tidos até agora. E depois, quando os ouço falar, lá se vem desculpar, ou com a União Europeia, ou com os antigos governos do PSD, já temos de olhar para trás a ver onde é que foi isto. Portanto, olha lá, com tantos anos à deriva, ainda deitam culpas a quem? Ao Pai Natal? Não existe nesta sala. E perante este cenário, meus amigos, o que é que os jovens podem pensar? Eu acho que eles ficam encantados com os tratores das manifestações. É normal. Quando filhos de agricultores ligados à atividade gostam sempre de brincar com aquelas maquinazinhas que aparecem e ficam encantados com isso. Mas, meus caros, muitos daqueles tratores estão endividados ao banco. Muitos daqueles tratores estão comprados com um pequeno apoio e muito dinheiro endividado à banca. Portanto, vamos lá inverter isto, porque o nosso trator, mesmo que tenha cabine, não é para ir à feira, é para trabalhar, para termos alguma comodidade, porque temos de trabalhar horas a fio e sempre a trabalhar no setor e sempre, muitas das vezes, sem termos uma margem de lucro que seja aprazível àquilo que nós fazemos e àquilo que é fundamental para o país. Portanto, vamos colocar a agricultura na ordem do dia, isso é extremamente importante. Por isso não se instalam jovens agricultores. Quando vem o cenário, quando vêm pessoas a empobrecer, parece que alegremente, já não podemos dizer este tipo de ditados, mas é uma realidade. Portanto, as coisas assim não funcionam. E depois o território, e termino com isto. É preciso fazer muito pela nossa agricultura mais competitiva, direi evoluir cada vez mais para a agricultura de precisão, é fundamental. Mas, por favor, não podemos deixar aldeias completamente ao abandono, sem jovens, sem crianças, sem esperança. Já se vendiam aldeias completas com casas, com cemitérios, com capela, com não sei quanto, ao preço de um T0 em Lisboa. Portanto, nós não podemos, nós temos um território tão pequeno e damos ao luxo de abandonar mais de 80%. A AJAP criou uma figura, não foi a AJAP que a criou, ela já está implementada desde janeiro de 2019, a figura do jovem empresário rural. Nós temos de abrir este espectro de incrementar mais jovens, não só jovens agricultores, mas também eles são fundamentais para estes territórios. A melhor maneira de desenvolver os territórios urbanos é investir mais nos territórios rurais. Porquê? Porque a qualidade de vida, a caça, a pesca, outras atividades, a preservação do ambiente está efetivamente nos territórios. Os nossos cidadãos querem usufruir de territórios rurais de qualidade. Querem usufruir. Os produtos nacionais, os tops, sentir que se faz isso. Mas para se fazer esse tipo de produtos, são agriculturas que não são nada rentáveis, mas que são fundamentais que existam e têm de ser pagas. Estes produtos, aquilo que nós oferecemos também tem de ser pago. Portanto, nós temos de ter cuidado com a manta. Ela efetivamente não estica, mas ela tem de manter um equilíbrio por forma a que ninguém desapareça dos territórios rurais, a que ninguém desapareça da atividade e para que os jovens acreditem que, por uma via ou por outra, é possível estar nestes setores, é possível ser independente e é possível terem o seu posto de trabalho com mais valias e, acima de tudo, rentabilidade. Portanto, termino com isto, Senhor futuro Primeiro-Ministro deste país, não faça como o outro, por favor. É para esquecer. Completamente para esquecer. E engorde, faz favor, ao Ministério da Agricultura, porque ele está numa dieta que não tem explicação. Nós não temos Ministério desde que o PS praticamente está a governar. Muito obrigado pela vossa atenção. Convido agora Eduardo Oliveira e Sousa, cabeça de lista da AD por Santarém.
Bom dia a todos. Muito obrigado. Eu vou, talvez, não perder, não é perder, mas vou passar um bocadinho por cima dos cumprimentos, obviamente. Obrigado, Luís Montenegro. Obrigado, Nuno Melo. Ricardo, estamos em sua casa. Santarém hoje é o centro de Portugal. Assunção, Arlindo, Álvaro Amaro, enfim, estão todos cumprimentados. Muito obrigado. Está aqui perante vós o mundo rural. Estão aqui agricultores, estão as suas famílias, como estão a ver, estão os que com eles trabalham ou para eles trabalham, as empresas, os prestadores de serviços, os que fornecem os produtos. Estão aqui caçadores e outros amantes da natureza. Está aqui o coração de Portugal. Eu, no Estoril, subi ao púlpito com uma laranja na mão, que trazia uma mensagem. Hoje trago comigo o futuro. O futuro e a esperança, que está aqui ao meu lado. Podem ir para o trabalho. São eles que nos movem. E, caros amigos, hoje é um dia importante para Portugal. É um dia importante para todos nós, porque é um dia de viragem para a agricultura, para os agricultores portugueses. Nós sentimos que há no ar um espírito de mudança. Há um sentimento de renascer que cresce e vislumbra tempos de acreditar de novo. Há demasiado tempo que o mundo rural, como foi bem explicado, e os agricultores em particular, sentem o peso do desdém. Sentem o sufoco da marginalização. Estávamos a ficar sem ar, sem futuro. Estamos cansados de sermos puxados para baixo. Não podemos continuar assim. A mudança está nas nossas mãos. Luís Montenegro e Nuno Melo querem mudar Portugal. Eu não me recordo de alguma vez, e eu voto desde as primeiras eleições de 1975, não me lembro de alguma vez um candidato, eu digo mais, um mais que provável futuro primeiro-ministro, ter feito o que hoje está aqui a acontecer. Uma reunião de nível nacional com os agricultores de todo o país, com o mundo rural português. Só cá não está quem não quer. Isso tem que ser enaltecido. Isto é a prova, como também já foi dito, que a agricultura finalmente vai voltar a ter voz. Uma voz com elevação e com reconhecimento. O reconhecimento do valor e da importância que o setor agroflorestal e as populações que lá habitam, cuidam, trabalham no mundo rural, devem ter no nosso país. Para a economia, para a coesão, na defesa do ambiente, numa palavra, no desenvolvimento integrado e no progresso do nosso país. Não podemos voltar a sentir o desnorte e os efeitos da maior incompetência que nos tem governado. Foram anos demais. Queremos, exigimos isso, verdade. Queremos honestidade. Queremos transparência e precisamos de competência. Só assim podemos trabalhar em conjunto na busca de objetivos concretos e não na perseguição de promessas vãs, ideias vazias ou mãos cheias de nada. Há uma mudança no ar. Os tempos que temos por diante vão ser difíceis. Cá dentro e lá fora, o mundo está um lugar perigoso para se viver. O que vimos assistindo por essa Europa fora nos últimos tempos
nada tem de tranquilizante. Pelo contrário, e por isso precisamos de ser cuidadosos nas escolhas, mas audazes e determinados na implementação das decisões que urge serem tomadas. Precisamos de construir uma visão para o país e, para a implementar, de conjugar interesses e conceitos. Temos uma casa destroçada que temos que voltar a arrumar e reconstruir. E, em simultâneo, recuperar o tempo perdido e ganharmos uma dinâmica de crescimento que alimente uma vontade de viver um futuro melhor. Os agricultores e o setor agroflorestal são um motor que está disposto a entrar nesse comboio do progresso, com políticas públicas pensadas, mas com governantes conscientes e motivados, mobilizadores dos esforços que todos estamos dispostos a fazer. Precisamos de um compromisso. Luís Montenegro, Nuno Melo. O mundo rural é o coração de Portugal. Contem com os agricultores portugueses. Os agricultores de Portugal contam convosco. Viva a agricultura nacional! Viva Portugal! Não ouvi. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Rita? Sim, sim. Vamos a isto. Vamos. Tu já conheces o tipo. Muito simpático, prestável, boa conversa. Vou só aqui ajustar o quentinho para a senhora se sentir mais confortável. Ele sabe tão bem como conquistar a tua confiança. Sabe que eu conheço muito bem as ruas de Lisboa. Ele faz as melhores promessas. Até vamos apanhar aqui um atalho, vai ver que vai chegar antes da hora prevista. Mas, depois de muitas voltas, chegamos. Vai deixar-te no mesmíssimo lugar. Tu queres isto por mais 4 anos? A mudança está nas tuas mãos. Senhoras e senhores, convido agora ao palco o presidente do CDS-PP, Nuno Melo. Para ver os nossos filhos tão longe, já não dá. Para ver tanta gente sem casa, sem lugar, já não dá para continuar. Bom, eu queria lhes pedir que se sentissem todos cumprimentados nas pessoas do líder desta AD, que é o Luís Montenegro, e do Sr. Presidente de Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves. E quero, por brevidade, eu quero começar por saudar, exatamente pelo enorme significado político, que não é partidário, a presença conjunta aqui do Álvaro Mendonça, do Idalino Leão e, enfim, do Firmino Cordeiro, que é, como quem diz, da CAP, da Confagri e da AJAP. O que eu devo dizer, num momento que é histórico, acredito que se deve a 2 razões fundamentais. A primeira é porque a agricultura vive hoje um momento crítico de emergência nacional. Mas a segunda é porque tenho a certeza que percebem que a Aliança Democrática e o Luís Montenegro serão a ferramenta e o instrumento que devolverão crescimento e dignidade ao setor. E isso não é coisa pouca. Tire-lhes o chapéu. Por acaso não trouxe, mas tire-lhes o chapéu simbolicamente. A agricultura já viveu outros momentos de emergência nacional em Portugal. E é por isso também que nós devemos prestar tributo e ter memória. Eu quero lembrar hoje, e aqui no Ribatejo, a importância de homens e mulheres que defenderam a propriedade privada
e o desenvolvimento da agricultura portuguesa depois de 25 de Abril. Foi neste distrito, mais precisamente, já agora, o meu querido amigo Eduardo, eu deixo para o fim, só daí não ter feito o cumprimento, como calculará. Mas eu quero começar por dizer que foi neste distrito, mais precisamente em Rio Maior, que nasceu o movimento dos agricultores contra o comunismo e a coletivização da agricultura. Os agricultores foram fundamentais na implantação da democracia em Portugal. Não se limitaram a produzir, lutaram pela liberdade. Eu lembro o destemido José Manuel Casqueiro, um dos fundadores da CAP e seu secretário-geral, que em 1979 seria eleito deputado independente pela AD, indicado já agora por acordo do CDS e do PSD no Círculo de Porto Alegre. Vamos lá eleger deputados em Porto Alegre em memória do melhor da agricultura em Portugal. Eu lembro o meu queridíssimo amigo e estimado, conversei tanta vez com ele e gostava tanto dele, Raul Miguel Rosado Fernandes, presidente da CAP e voz forte, corajosa, culta do mundo rural contra os coletivistas. Foi deputado nacional e eurodeputado pelo CDS, sempre leal à sua consciência. E o seu grande partido foi seguramente até à morte a agricultura em Portugal. Estará lá em cima, neste momento, a torcer por nós. Eu lembro o trabalho competente e impecável em favor da agricultura, sempre, sem exceção, de ministros do PSD e do CDS. Arlindo Cunha, Álvaro Barreto e Sefinato Pinto, que neste caso estará do lado de Raul Rosado Fernandes a torcer por nós. Se me permitem uma palavra muito particular para a Assunção Cristas, queridíssima amiga, que foi presidente do meu partido, e isso para mim não é coisa pouca. Cá estamos, querida Assunção. Há pouco sobre o governo gordo ou grande. Este governo não foi gordo nem grande. Foi um governo bom, como outros, que teve-se que estar ajustados, vários, porque eram precisos. Temos hoje aqui alguns. O meu queridíssimo amigo Álvaro Amaro, que comigo lutou tanto pela agricultura no Parlamento Europeu, e o Nuno Vieira Brito, que estará também em algures, e que no último governo soube fazer muita diferença. Meus queridos amigos, no último governo da AD, a memória é importante porque nos permite a comparação, desburocratizaram-se procedimentos, decidiram-se candidaturas, pagava-se a tempo e horas, o PRODER foi executado a 100%, e o Luís Mira recorda-me sempre, nós estamos juntos muitas vezes, há muito tempo, e de resto, e diz: "Oh, Nuno Melo, tens que falar na água, tens que falar do Alqueva. O Alqueva é uma das maiores conquistas da AD em Portugal, e particularmente uma ministra que foi do teu partido, e de facto, eu gostava de recordar que foi com o nosso governo que a construção do Alqueva, um projeto tão antigo, tantas vezes adiado, foi antecipada em 10 anos, transformando partes substanciais do Alentejo de sequeiro em regadio. Nós temos de ter memória e nós temos de ter orgulho. E até lhes pergunto, meus queridos amigos, quanto é que esta antecipação de 10 anos, significou a propósito do aproveitamento de solos, de projetos agrícolas, da criação de riqueza e de criação de postos de trabalho. E faço-lhes uma pergunta. Digam-me, durante estes últimos 8 anos, 2 deles com maioria absoluta, uma só obra estrutural feita em Portugal pelo Partido Socialista. Lhes garanto que não encontram nenhuma. Em suma, eu acho que os agricultores sabem muito bem quem sempre os defendeu, quem desenvolveu o setor, quem nunca os envergonhou. A Aliança Democrática. Do mesmo modo, os agricultores sabem muito bem quem falhou, quem lhes complicou sempre a vida, quem muitas vezes os quis perseguir, eu devo dizer, perdoe-me o plebeísmo, quem realmente está nas tintas para a agricultura. O Partido Socialista, e o resto é conversa.
E agora umas palavras que eu considero justíssimas em relação também a um bom amigo, o Eduardo Oliveira e Sousa. Quando a AD escolheu, e o Luís Montenegro em particular, o Eduardo Oliveira e Sousa para cabeça de lista em Santarém, quis precisamente garantir esta tradição de conhecimento e empenho no setor agrícola em Portugal, na Assembleia da República ou no Governo, eu não sei. O Eduardo é seguramente das pessoas mais conhecedoras do setor agrícola em Portugal. E quando olhamos para o Ministério do Setor, nós percebemos que na agricultura o PS apostou nada. Mas quando olhamos para o Eduardo, nós sabemos que na agricultura a AD apostou tudo. Para o Partido Socialista, isto é muito impressionante. Impressiona porque é quase uma questão de preconceito, de desvalor, não sei, não gostam. A agricultura, com o Partido Socialista, foi sempre o parente pobre da economia. Salvo raríssimas exceções, devemos ser justos, mas genericamente foi o parente pobre da economia. Mas com a Aliança Democrática, ou pelo menos com o PSD e o CDS, mesmo quando nós estivemos juntos em governo, a agricultura foi sempre um setor estratégico de primeira linha. Nós nunca nos confundimos. Eu sou eurodeputado ainda, não há um único país da União Europeia que não tenha a agricultura como um setor estratégico fundamental. Quando a França para, quando os agricultores bloqueiam estradas, isso acontece porque para a França nem há dúvidas. A agricultura é primordial e querem estar na linha da frente da agricultura como um setor estratégico, porque na verdade é a agricultura que nos alimenta a todos e a autonomia alimentar deve ser um desígnio dos povos. Como o Partido Socialista em Portugal, a agricultura foi sempre um parente pobre, um parente menor. Foi, enfim, a área da economia que é descartável, de que se fala pouco. E, de facto, é verdade. Há pouco Firmino dizia, eu impressiono-me como nestes debates, o Luís Montenegro já várias vezes introduziu o tema da agricultura nos debates, mas não foi porque lhe tenha sido perguntado. Isso tem que mudar, a agricultura tem que ser um dos primeiros temas a ser tratados em todos os debates e fora deles. E precisamente por, connosco, a agricultura ser um setor estratégico fundamental, é que a AD, o PSD e o CDS entregaram, sempre que puderam, Arlindo Cunha, Álvaro Barreto, Sfinato Pinto e Assunção Cristas ao setor. O PS escolheu Jaime Silva e Maria do Céu Antunes. Comparem e vejam. Eu acho que não há sequer margem para dúvidas, porque uma imagem, neste caso duas, a par de 4, vale mais do que 1000 palavras. E por isso, meus queridos amigos, a agricultura merece respeito. E sobre a agricultura devemos dizer outra coisa, porque é também muito impressionante. Nós lembramos dos tempos da Troika. Eu devo dizer que tenho muito orgulho nesse governo que salvou Portugal da bancarrota. Foi também um governo da AD. Bom. Mas a verdade é que, quando Portugal enfrentou as dificuldades da bancarrota socialista e da intervenção externa da Troika, os agricultores portugueses foram os primeiros a reagir e a superar as dificuldades. Eu recordo-me ainda o Paulo Portas, ao tempo, me dizia, Nuno, olha aqui os indicadores, vê, quem está a crescer nas exportações, quem primeiro está a reagir, quem primeiro está a vencer as dificuldades. São os agricultores em Portugal. Nós não nos podemos esquecer disso. Nunca desistiram, nunca baixaram os braços. E a mesma coisa durante a pandemia do Covid, porque quando todos nós nos confinávamos e nos fechávamos em casa, os agricultores corriam os riscos, saíam para o campo para termos a certeza que ao pequeno almoço, ao lanche e ao jantar tínhamos alimentos à mesa. O país não parou, o mundo não parou por causa dos agricultores. Para os agricultores não houve Covid, para os agricultores não houve confinamento, para os agricultores houve o risco e houve a salvação de muitos povos quando era mais difícil. E por isso ninguém tenha dúvidas, nós, na AD, agradecemos aos agricultores de Portugal. Os socialistas desprezaram a agricultura nacional. E isto joga-se em 10 de março, nas próximas eleições legislativas. Se há memória, a justiça será feita nas urnas. E já agora só uma nota de rodapé. Eu nem queria falar muito das políticas do Governo, mas eu não tenho dúvidas disso, porque de repente nós nas últimas semanas vimos a Ministra da Agricultura. Nós levamos anos sem notar
ou quando aparecia, não era para ficar do lado dos agricultores. Mas há semanas, quando foi confrontada com a revolta dos agricultores por causa de cortes nas ajudas para a agricultura biológica, para a produção integrada, cortes e atrasos no PEPAC, veio a Ministra da Agricultura dizer que houve uma comunicação infeliz por parte do IFAP. Curiosamente, o Presidente do IFAP foi seu Secretário de Estado, o que para a descoordenação não está mal. As pessoas não se lembram, mas é verdade. Agora, aconteceu alguma coisa por causa disso? Então, no IFAP há um erro de comunicação que traz a perturbação ao setor e os tais tratores para a rua e continua tudo na mesma. Eu suponho, alguém saiu do IFAP? Houve alguma mudança? Não me consta. E não consta por uma razão. Porque a razão é óbvia. Não houve comunicação infeliz de coisa nenhuma. Toda a gente sabe que não houve comunicação infeliz de coisa nenhuma. Houve uma comunicação pensada da Ministra e do Governo, que é realmente, como quem diz, do ainda Primeiro-Ministro António Costa, que se assustou depois com a revolta dos agricultores e que, ao mês das eleições, e precisamente por causa dessas eleições, recuou rapidamente, sacrificando a imagem do Presidente do IFAP, tudo combinado, apenas a pensar nas eleições e para poupar a tutela. Mas nós não nos enganamos. Nós sabemos porque é que esses cortes aconteceram. Aconteceram porque, para o Partido Socialista, os agricultores são apenas um custo da oportunidade. E por isso, meus amigos, terminando, eu quero dizer o seguinte. Nós temos que devolver à agricultura a relevância política devida a este setor fundamental para o país, para a economia e para a sociedade. Nós, nos últimos anos, assistimos a um inacreditável desmembramento do Ministério através da retirada de competências, nomeadamente na gestão das florestas, da água e do bem-estar animal. E já agora ninguém gosta mais dos animais do que os agricultores, podem ter a certeza disso. Percebemos é que a agricultura também é feita de gente. Ou com a transferência de competências das direções regionais para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional. Nós, na verdade, nós não temos um Ministério da Agricultura, temos um Ministério do Ambiente. O que o Partido Socialista não percebe é que o ambiente também tem que ser feito com gente. Sem gente não é ambiente. E sem agricultura não há comida na mesa. Bom. E, portanto, o Ministério da Agricultura complicou, burocratizou, cortou, raramente pagou, ou quando pagou, pagou tarde. A agricultura nacional encontra-se numa crise sem precedentes. Já agora, a somar a pandemia e a guerra na Ucrânia, a somar a profundas disrupções nas cadeias globais de abastecimento, com os custos dos fatores de produção a aumentarem exponencialmente, tivemos 8 anos de falta de medidas dedicadas à recuperação e resiliência do setor, tivemos 8 anos de faltas de medidas dedicadas àquilo que teria que ser a capacidade produtiva, tivemos 8 anos de incapacidade no combate à escalada de preços, à escalada dos fatores de produção, à perda de competitividade, às falências e ao desemprego no setor. E, por isso, está também na mão dos agricultores acabar com este pesadelo. Eu diria que, percebendo que o primeiro responsável é o Primeiro-Ministro, mas também é a Ministra da Agricultura, eu diria que eu, se tivesse que avaliar a Ministra da Agricultura, certamente que a definiria em 3 evidências. Politicamente não existe, tecnicamente não sabe, organicamente destruiu e deixou destruir o Ministério da Agricultura. Mas há uma boa notícia. A boa notícia é que faltam 20 dias para a Ministra da Agricultura ir embora e para Portugal mudar de vida. Reconstruiremos o Ministério da Agricultura e devolveremos credibilidade e crescimento ao setor. Nota final. Os agricultores serão certamente os portugueses com mais motivos para se sentirem revoltados. Isso sente-se. Têm muitos motivos para se sentirem revoltados. Mas isto já foi aqui dito. A revolta tem de ser transformada em esperança e em mudança e não em protesto e em vingança. Não vamos ter outra oportunidade. Nós em Portugal não temos eleições à francesa, meus queridos amigos, e eu falo para os agricultores, e muitos desses agricultores, todos nós os conhecemos,
que sentem essa revolta e nós sabemos como expressam essa revolta e como dizem muitas vezes que vão exprimir nas urnas essa revolta. Isto não vão ser eleições à francesa. Nós não vamos ter tempo de primeiro votar no protesto e depois, numa segunda volta, votar na mudança. Isto é, como diria o Luís Filipe Scolari, é um jogo de mata-mata. Não vamos ter uma segunda oportunidade e, por isso, tenham a certeza que cada voto no protesto, que é como quem diz, cada voto nos populismos radicais, só deixará o PS mais próximo de governar. Eu só lhes peço que... Eu só lhes peço que fechem os olhos e imaginem a atual ministra mais 4 anos à frente dos vossos destinos. E depois digam-me lá que o protesto é apenas um murro no sistema e que não traz custos e não lhes traz problemas mais tarde. Traz sim. Tem uma oportunidade e uma opção em duas. Ou o PS, ou a Esperança e a Mudança. O Partido Socialista sabemos como é que é. Não é. Mas a Esperança e a Mudança está naquele homem a liderar um governo à minha frente que se chama Luís Montenegro. E o que eu peço aos agricultores de Portugal, e é a mensagem que lhes deixo, é que não se enganem. Tenham memória de tudo aquilo que permitiram fazer ao longo de tantos anos, desde 25 de Abril. Tenham memória e recordem como de cada vez que pudemos, o PSD e o CDS estiveram do vosso lado. Tenham memória de como, mesmo neste ciclo de 8 anos, na primeira linha, na Assembleia da República, como no Parlamento Europeu, estivemos do vosso lado contra um mau governo que não vos serviu nem o propósito, nem vos respeitou pelo trabalho e por aquilo que é um desígnio nacional. Pensem no que está em causa. Não apostem no incerto. Ajudem a salvar o setor. Acreditem na mudança. Ajudem a que possamos todos ter esperança. A revolta e o protesto foram sempre estéreis e inconsequentes. Nós temos as ideias que vão mudar Portugal. Deixamos para os outros a irresponsabilidade da gritaria que acrescenta pouco e, na verdade, em relação ao Partido Socialista, se distingue quase nada. E por isso, meu caro Luís Montenegro, toda a força, que sejas um grande Primeiro-Ministro, que ajudes a escrever mais algumas das páginas determinantes deste momento da nossa história. Se da última vez que os nossos dois partidos estiveram juntos no governo foi para salvar Portugal da bancarrota financeira, cabe-te agora a ti ajudar a salvar Portugal da bancarrota social. Dar dignidade, dar crescimento, dar rendimento, dar capacidade produtiva, dar respeito aos agricultores de Portugal. Viva a AD! Viva a AD! Viva a AD! Viva a AD! Viva Portugal! Senhoras e senhores, e agora convido a usar da palavra o líder da AD e próximo Primeiro-Ministro de Portugal, Luís Montenegro. A mudança está nas tuas mãos, agora é a hora de acreditar. Luís Montenegro é a esperança. Portugal vem, a mudança está nas tuas mãos, agora é a hora de acreditar. Luís Montenegro é a esperança. Portugal, Portugal. Muito obrigado a todas e a todos. Mais uma grande demonstração de motivação, de mobilização, de energia, de compromisso, uns com os outros e todos com Portugal. Tem sido uma nota dominante destes dias que levamos de pré-campanha eleitoral, que se tem distinguido muito de todas as outras candidaturas. Eu sou um democrata, eu respeito muito aqueles que não pensam como nós, eu
respeito também a forma como eles se dirigem, como eles contactam, como eles interagem com as pessoas, com aqueles que são os destinatários da nossa ação, mas a verdade é uma: eu não vejo ninguém mostrar tanta força nas ideias, tanta força nas equipas, tanta força na motivação e na mobilização. Dizia há pouco o Eduardo que há um ar de mudança no ar. Há uma corrente de ar enorme, há uma ventania enorme de mudança que vai trazer a Portugal um novo governo, vai trazer a Portugal esperança e confiança. Eu quero cumprimentar todas e todos aqueles que vieram de vários pontos do país até aqui. Quero também cumprimentar o João Moura e nele todos os dirigentes dos partidos que compõem esta coligação e todos os deputados, que são vários, que aqui se encontram connosco. Quero, no Ricardo Gonçalves, cumprimentá-lo a ele, à Câmara de Santarém, que também nos acolhe aqui hoje, neste território, mas todos os autarcas, que são muitos, que aqui estão também. Quero cumprimentar muitos daqueles que serviram o país em órgãos da administração, nos mais variados níveis e no governo. E no Arlindo Cunha e na Assunção Cristas, cumprimento todos eles, e são vários os que aqui estão connosco hoje também. E cumprimento os agricultores, aqueles que se filiaram em associações, em confederações, que estão aqui bem representados pela CAP, pela Confagri, pela AJAP. Enfim, eu não quero, porque o Eduardo Oliveira Sousa não é o candidato da CAP, que fique muito claro. Ele é alguém que tem um percurso associativo no dirigismo que o notabilizaram. Mas ele é candidato da AD porque é um homem preparado, competente, conhecedor, motivado para dar o seu compromisso também, o seu contributo ao país. Eu cumprimento o movimento associativo, mas eu cumprimento, sobretudo, eles perdoam-me que eu faça esta referência, os agricultores. Aqueles que diariamente estão no terreno a dar o seu trabalho, o seu esforço, a sua dedicação, o seu sacrifício, para que possamos ter várias coisas, já falarei disso, a começar necessariamente pelos nossos alimentos. E quero começar por dizer o seguinte: eu tenho dito muitas vezes, não me lembrei de dizer agora na campanha eleitoral. Aliás, em bom rigor, hoje que faltam 3 semanas para o dia 10 de março, onde vamos decidir, efetivamente, o novo quadro parlamentar e a nova liderança do Governo, eu hoje posso dizer, de forma direta aos portugueses, que nunca considerei que a campanha eleitoral eram as 3 semanas que me deiam entre o dia 2 e o dia 10 de março. A minha campanha eleitoral, é verdade, primeiro enquanto presidente do PSD e agora enquanto líder desta coligação Aliança Democrática, começou no primeiro dia em que eu assumi a plenitude da minha função como presidente do PSD. E desde esse primeiro dia, o meu propósito foi percorrer o país, falar com o país, ouvir o país, refletir com o país, para estarmos mais preparados e mais habilitados para encontrar as soluções de que precisamos para ultrapassar os problemas que temos pela frente. Quando aqui se referiu que estive com muita honra nos 308 concelhos do país, foi por respeito ao movimento associativo, com certeza, mas por respeito às pessoas, por respeito a cada bocado de território e por respeito a cada ser humano, encontrasse ele no lugar em que se encontrava.
E quem não fez isso até agora, já não vai ter tempo de fazer. Por mais esforço que tenha em mente dedicar-se nas próximas semanas, não vai conseguir. Eu recordo isto aqui para vos dizer que não é por estar aqui que considero, desde o início, a agricultura um setor estratégico do desenvolvimento económico e social de Portugal. Estratégico. E estratégico porquê? Por muitas razões. Não se é estratégico só por uma razão. É estratégico porque se colabora ao mesmo tempo para muitas finalidades. Em primeiro lugar, evidentemente, que é a agricultura que nos permite produzir os bens alimentares que são necessários para as nossas vidas e que é importante que não estejam completamente dependentes de quem produz para nós no exterior do país. A nossa autonomia, a nossa soberania, a nossa independência também se manifesta na capacidade que nós temos de produzir aquilo que precisamos para nos alimentarmos. E, portanto, essa importância é crucial, é soberana, é nacional. É um esteio daquilo que é uma comunidade organizada. Depois é outras coisas, é verdade. É um esteio da nossa cultura? É um esteio da nossa identidade nacional? É um esteio da ocupação do território? É um esteio do ganha-pão de muitas famílias? É um esteio da coesão social e territorial? É um contributo para que haja mais comércio, para que haja restauração, para que haja prestação de serviços, para que haja clientes, fornecedores, dinâmica económica, para que haja indústria de transformação, para que haja turismo, para que haja uma oferta do ponto de vista nacional que atraia pessoas. A ruralidade é um fator distintivo do nosso território que abona a favor das performances económicas de setores estratégicos também eles, como por exemplo o turismo. Termos o território ocupado, termos as nossas tradições vivas, termos a nossa economia dinâmica é uma forma de alavancar um crescimento que vai muito para além do que ter os produtos na nossa mesa. É preciso que se perceba que a agricultura é tudo isto. É por isso que ela é estratégica. Ela é estratégica porque a sua influência na nossa vida, na forma como nós nos organizamos, na forma como nós podemos sustentar-nos futuramente, é crucial. É crucial até para a tal transição ecológica que tantos aqui falaram. A agricultura e os agricultores são os principais artífices do equilíbrio ambiental em Portugal. Foram sempre. Aqueles que querem desfazer esse equilíbrio, fazendo prevalecer o ambiente face à agricultura, estão a tratar mal a agricultura, mas também estão a tratar mal o ambiente e tem que se perceber isso. A vertente florestal do mundo rural e da agricultura é crucial para o equilíbrio do ecossistema, é crucial para garantirmos a biodiversidade e é crucial para evitarmos este flagelo que nos atormenta todos os anos, que são os incêndios florestais. Se os campos não estiverem cultivados, se a floresta não estiver organizada, nós estamos muito mais expostos a que haja incêndios e, pior do que isso, que os incêndios que há tenham repercussões muito maiores do que aquelas que teriam se nós tivéssemos a capacidade de ter a floresta organizada e se a pudéssemos até explorar economicamente, que é aquilo que é desejável. É, aliás, aceito por todos que todos os territórios que têm organização e exploração florestal estão muito menos expostos àquilo que são as tragédias dos incêndios e, quando eles ocorrem, têm consequências muito menores. A agricultura é, portanto, estratégica para nós podermos ter uma sociedade mais justa. É disso que nós estamos a falar. E até vou dizer mais. Ela é estratégica, não é para os agricultores só. Nem é só para as pessoas que vivem nos territórios onde a agricultura tem mais preponderância.
Ela é estratégica também para quem vive na cidade. A agricultura é estratégica para todos. A agricultura é um imperativo nacional e nós temos de olhar para ela com este espírito para a podermos modernizar, para a podermos acompanhar e para podermos tirar dela todos estes benefícios. Aliás, eu há pouco estava aqui a ouvir as intervenções que adiantaram muito daquilo que eu podia aqui dizer, mas não deixa de ser curioso que Portugal seja um território tão peculiar quanto eu também tive a ocasião de verificar, não que não conhecesse, mas de verificar no terreno isso mesmo, quanto a circunstância de em todos os distritos do país, em todos os concelhos do país há agricultura, até em Lisboa e no Porto. Quem pensa que não há agricultura no distrito de Lisboa, no distrito do Porto, às portas de Lisboa e às portas do Porto, não conhece Portugal. Não é só no Alentejo, no Ribatejo, nas Beiras, em Trás-os-Montes que há agricultura. Há atividades agrícolas em todo o nosso território. Já é verdade que o destinatário da ação dos agricultores é geral, é universal. Mas mesmo do ponto de vista da análise territorial, quer a ocupação dos solos, quer a produção agrícola, quer todas as atividades que daí decorrem, no setor secundário, no setor terciário, isso acontece em todo o território nacional. E, portanto, estão distraídos aqueles que acham que só quando nós estamos no interior, nos territórios de baixa densidade, que só quando falamos com as pessoas que vivem nesses territórios, que têm, de facto, uma ligação íntima com o meio agrícola, que só essas pessoas é que sentem os efeitos de termos ou não termos uma política agrícola que verdadeiramente possa potenciar a nossa capacidade. E eu quero que Portugal perceba isto. Eu quero dizer aos agricultores que eu sei que há particularidades em várias regiões que são diferentes umas das outras. A agricultura do Algarve não é igual à agricultura do Alentejo, que não é igual à do Ribatejo, que não é igual à do Oeste, que não é igual à das Beiras, à de Trás-os-Montes ou à do Minho. Em cada lugar nós temos coisas que são específicas e gerir a agricultura portuguesa tem de atender a isto tudo. Eu quero também aqui, não é por estar no Ribatejo, mas eu quero dizer que nós não vamos ter um Ministério da Agricultura do Ribatejo nem do Alentejo. Eu quero dizer aqui, olhos nos olhos a todos, nós vamos ter um Ministério da Agricultura e das Florestas, é verdade, da Agricultura e das Florestas, a olhar para todos, a olhar para aqueles que têm um território propício às grandes propriedades, às grandes explorações, e para aqueles outros que vivem noutros territórios onde essa possibilidade não existe. A olhar para os Açores e também para o caso específico que a agricultura açoriana tem. Na Madeira e no Porto Santo são um bocadinho mais comedidos, mas também há lá produção agrícola. Também não nos esquecemos dessa parte do nosso território. Mas é olhar para a diferenciação que nós vamos conseguir dar uma resposta que é aquela que é esperada por cada um daqueles que toma a iniciativa. Eu também quero aqui relevar uma outra coisa. Eu aprendi, apesar das minhas raízes rurais, eu aprendi nesta volta pelo país a respeitar ainda mais os agricultores portugueses. Não só por aquilo que eu já disse há pouco, relativamente ao respeito que têm pelo bem-estar animal, pela ecologia, pelo ambiente, mas também a esperança que nos dão, a confiança que nos dão mesmo, para podermos projetar um ciclo de desenvolvimento do país que seja duradouro e que seja num patamar elevado. Os agricultores portugueses estão muito disponíveis para aprender. Eu tiro-lhes o chapéu mesmo. Estão muito disponíveis para poderem acolher a modernização na maquinaria, nos métodos de produção, a ligação entre o meio rural e as universidades, os institutos politécnicos. Aliás, foi também aí que nós fomos buscar para o nosso Conselho Estratégico a nossa representante, a Margarida, que por acaso é de cá, para nos ajudar. Fomos ao meio académico buscar nós.
nós queremos ligar o conhecimento, a inovação, a investigação também àquilo que é o nosso resultado, àquilo que podem ser os benefícios que a atividade nos pode trazer. Foi com esse espírito aberto de diálogo que nós convidámos pessoas que não são do nosso partido, do PSD, não são do nosso partido CDS, não são do PPM, mas são pessoas que na sociedade se distinguem pelo seu dinamismo, pela sua capacidade para virem trazer esse conhecimento para o nosso projeto. Foi isso que aconteceu com o Eduardo, mas não só com ele, com muitas outras pessoas. Eu queria muito que nestas 3 semanas nós pudéssemos fazer este esclarecimento que é, com certeza, a partir daquilo que foi feito até aqui e da avaliação daqueles que tiveram a oportunidade nas mãos. Eu já estou numa fase em que não me interessa muito olhar para o passado, mas evidentemente que estas eleições também são um julgamento sobre aqueles que tiveram a possibilidade diante de si de transformar o país. Quem teve 8 anos no governo. Quem teve 8 anos no governo. Quem teve sempre uma maioria parlamentar a poder sustentar as suas políticas. Eu sei que de maneiras diferentes, mas a verdade é que houve uma maioria absoluta de 4 anos com a chamada geringonça. Maioria absoluta porque os 3 partidos juntos não dependiam de ninguém para produzir as suas políticas e para as executar. Depois, a seguir, tivemos mais 2 anos em que, não havendo uma maioria escrita, havia uma maioria verbal. Deu asneira, é verdade. Desentenderam-se a meio do caminho, é verdade. Mas, enquanto durou, teve todos os instrumentos na mão. E depois, nos últimos 2 anos, houve mesmo uma maioria absoluta monopartidária. Já não dependiam sequer de ninguém. Nós não chegámos aqui há 8 dias, nem há 8 meses. Nós tivemos 8 anos de Partido Socialista, como, aliás, se quisermos ser um bocadinho mais amplos na análise, tivemos 22 anos de Partido Socialista nos últimos 28. Será muito estranho confiar a quem não foi capaz, neste período, de valorizar a agricultura, de modernizar a agricultura, será muito estranho esperar que eles agora tenham finalmente despertado para esse interesse. Não. Tanto não despertaram que a agricultura é objetivamente uma matéria ausente do discurso político do Partido Socialista. Ainda hoje, em campanha eleitoral. Ao contrário, nós desde a primeira hora temos falado da agricultura. Eu sei, o Nuno Melo tem razão. São inúmeras as vezes que nós falamos de agricultura e são escassas as vezes em que se percebe, em casa, à distância, que nós estamos a fazer. Eu tenho feito um esforço e vou continuar a fazer, com o respeito que tenho, que é muito, pela comunicação social, que faz esta mediação entre aquilo que nós fazemos na rua, no terreno, e aquilo que as pessoas em casa podem absorver desse trabalho. Eu tenho respeito por isso. E sei muito bem, eu não me queixo, eu apenas quero constatar convosco. Eu sei muito bem como é que as coisas funcionam. Eu sei que se houver um assunto que é mais premente num determinado dia, eu posso falar 1 hora de agricultura, que se falar 10 segundos lá fora sobre esse outro assunto, esses 10 segundos é que vão ser absorvidos em casa, porque são esses que as pessoas vão ter acesso. É por isso que eu muitas vezes tenho feito um esforço, e hoje prometo que sou mesmo disciplinado. Eu só às 8h30 ou às 9h, que já não me lembro bem a que horas é que tenho o debate logo, é que vou falar de outras coisas. E, portanto, os senhores da comunicação social podem já ficar tranquilos, eu não vou dizer mais nada, porque o meu respeito pela agricultura hoje é não falar mesmo de mais nada, para que o país saiba aquilo que nós estamos aqui a dizer sobre o mundo rural e sobre a agricultura. E nós temos este compromisso. Nós temos este compromisso de ter um Ministério da Agricultura que torne a integrar as florestas, que se dedique a ter uma relação de proximidade com aqueles que no terreno estão a fazer o seu trabalho, que possa,
É muito importante pagar a tempo e horas, é verdade. Pagar a tempo e horas já é uma grande ajuda. Tirar burocracia é outra grande ajuda. Tirar complexidade àquilo que vem de Bruxelas, que já é muito complexo, e que em Portugal parece que há esta mania de tornar ainda mais complexo aquilo que já é complexo, que vem de lá. Que possa diminuir, atenuar e, sempre que possível, eliminar as diferenças de tratamento que há com outros países da União Europeia e, em particular, com os nossos vizinhos espanhóis que estão aqui ao lado e que são nossos concorrentes diretos. E sim, que possa haver um Ministério que tenha as suas direções regionais e que tenha uma política comum de agricultura. Sim! E eu até vos vou dizer mais. Esta relação de proximidade e de respeito vai ter seguramente muitas tensões. Nós sabemos. A Assunção Cristas teve as dela, o Arlindo Cunha teve as dele. Há sempre, quando se tutela uma área, há sempre momentos em que não estamos de acordo. Há sempre momentos em que há frustrações. Há sempre momentos em que nós não conseguimos agradar, nós não conseguimos corresponder às expectativas, nós não conseguimos, às vezes mesmo, por falta de meios, por falta de instrumentos, dar as respostas que queremos. Mas, se algum dia o meu ministro ou a minha ministra da Agricultura, do Mundo Rural e das Florestas não for convidado para estar numa Ovivés ou numa Feira Nacional da Agricultura, então, nesse dia, eu terei vergonha de ser Primeiro-Ministro. Porque, caras e caros amigos, uma coisa é não estarmos de acordo. Uma coisa é não podermos sempre agradar a todos. Outra coisa é perdermos o respeito por quem tem a obrigação de coordenar uma determinada política. E isso é um sintoma de degradação. E eu quero aqui dizer que muitas vezes tive a ocasião de afirmar que me sentia envergonhado por isso estar a acontecer. E hoje vou acrescentar. Eu senti efetivamente essa vergonha porque eu valorizo muito do ponto de vista institucional aqueles que estão, independentemente de serem de outros partidos, em cargos de responsabilidade política. Mas eu tenho que ser justo e dizer que isto não ficou a dever-se nem a falta de educação, nem a falta de paciência dos agricultores portugueses. Ficou a dever-se a uma manifestação que tinha justiça, que tinha equilíbrio, infelizmente, e que chegou a um ponto de ruptura por manifesta incompetência do Governo e da sua tutela. Por isso, caras e caros amigos, nós temos que, é verdade, valorizar o que é nosso. Nós temos de valorizar o que é nosso em Portugal e temos de valorizar o que é nosso na Europa. Nós não podemos continuar a aceitar, nós, Europa, o Sr. Embaixador tem toda a razão, nós, Europa, não podemos continuar a aceitar que sejamos discriminados face a produtos que vêm de outras geografias e que não tenham as mesmas exigências na produção e no comércio que nós temos. Isso é uma injustiça que acontece em Portugal, acontece na Europa, mas nós temos de assumir a responsabilidade de comandar também na Europa essa discussão. Nós temos de garantir esta convivência, este equilíbrio entre a capacidade produtiva, entre a ocupação do território, entre as oportunidades económicas. Sim, evidentemente, ninguém pode pedir às pessoas que se dediquem à agricultura para perderem dinheiro, para acabarem na pobreza.
Não é justo. Nós temos de garantir um equilíbrio financeiro também, com certeza. Se nós temos fatores de produção mais caros, isso transporta um custo, temos que o assumir. Porque a alternativa é não termos nada mesmo. É não termos nem território, pelo menos ocupado, nem pessoas, nem alimentos, nem soberania alimentar, nem toda a cadeia que daí se pode desenvolver. Se nós queremos, e nós queremos mesmo, este equilíbrio, se nós queremos mesmo, e sabemos que somos capazes, nós sabemos que somos capazes, nós temos produtos agrícolas que estão entre os melhores do mundo, vários. Nós temos capacidade. Nós temos um país que nos oferece oportunidades, apesar de muitas vezes serem difíceis. O nosso produto, porventura, mais emblemático do meio agrícola, talvez seja o vinho do Porto, ali o Dr. Arlindo Cunha é capaz de confirmar, provém de uma das zonas mais difíceis de tratar. Alguém imagina que aquele produto é feito em socalcos, onde muitas vezes só há uma vinha em cada um, onde não passa quase uma pessoa, quanto mais um trator. Foi daí que nós construímos um dos produtos mais emblemáticos do mundo. Então, se nós fomos capazes de fazer isto, não seremos capazes na pecuária, nas carnes, nos hortícolas, nas frutas, nos queijos, no leite, de aproveitar a qualidade que é única que nós temos diante de nós. Nós temos capacidade, temos conhecimento, temos pessoas que estudam, que investigam, que inovam, que estão entre as melhores do mundo também, do ponto de vista tecnológico. Temos o saber acumulado de geração em geração, que o Idalino aqui falava há pouco. Nós não podemos quebrar. Nós não podemos quebrar. Nós temos esse potencial à nossa frente, que é humano, que é natural. O que nós precisamos, efetivamente, é de não desperdiçar as oportunidades. E eu termino dizendo-vos que a oportunidade de dar a este setor a componente estratégica que nós queremos a bem de todos, essa oportunidade tem um dia e tem uma hora marcada. O dia é o dia 10 de março e a hora é a hora entre a abertura e o fecho das urnas. Não há outra. Ninguém ganha as eleições antes do dia das eleições e ninguém as vai ganhar depois. O que eu vos peço é que sejam exigentes, sejam justos, apreciem os programas eleitorais e apreciem também a predisposição dos candidatos. E vou até dizer aqui uma coisa mais provocatória. Na agricultura portuguesa já não precisam de mais sinais da AD. Desculpem lá, mas não é preciso mais sinais. Porque nós estarmos aqui juntos, nós termos ido a todos os territórios, nós termos a agricultura sempre nas nossas prioridades. Nós apresentámos o nosso programa eleitoral e a agricultura esteve na primeira linha. Nós já demos os sinais que são precisos. Os senhores agora julguem se concordam, se estão confortáveis com as nossas propostas. Ajudem-nos a conquistar Portugal. Eu quero dizer-vos, podem contar connosco. Podem contar connosco. E nós também contamos convosco. Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! É em cada dia que se planta a semente do amanhã, com a esperança de ver nascer, oh é. Com um olhar bem no futuro e as mãos bem no presente, que a mudança acontece. Já não dá para ver os nossos filhos tão longe. Já não dá para ver tanta gente sem casa, sem lugar.